Convidamos o bacharel e licenciado Diego Pacheco a proferir seu discurso como orador da turma. No tiro, estilingue, botoque, o teco, o toque, o coque. Bom dia a todos. Senhores pais, amigos, colegas, professores. Uma das páginas mais bonitas já escritas por um historiador encontra-se num livro chamado Apologia da História. Uma obra teórica fundamental da historiografia do século XX, escrita com muita simplicidade e lucidez na cela de uma prisão nazista pelo grande historiador francês Marc Bloch. Na introdução de Apologia da História, Bloch nos confessa que pensou seu livro como uma resposta à pergunta feita por uma criança, seu próprio filho. A pergunta era a seguinte: papai, então me explica para que serve a história. Bloch, infelizmente, não pôde completar a sua resposta. Num dia de 1944, antes de finalizar sua obra, Bloch, militante da resistência francesa contra a ocupação nazista, foi executado pela polícia alemã. A repressão, contudo, não conseguiu calá-lo. Certamente, nem o menino, nem nós ficamos sem uma lição. Sua morte nos soa quase tão eloquente quanto qualquer coisa que Bloch pudesse ter escrito a mais naquela cela. Assim como o menino, assim como Bloch, muitos de nós temos a convicção de que a história deve servir para alguma coisa. Do contrário, aliás, não haveria um porquê de estarmos reunidos aqui nesta manhã. Senhores pais, amigos, colegas, professores, para que serve a história? Não há como evitar a responsabilidade política de qualquer atividade intelectual. No caso das ciências humanas, isso se acentua mais ainda. No caso da história, quase se explicita. O historiador, ao selecionar, organizar e interpretar os eventos e processos sociais que tornaram a sociedade humana aquilo que ela é hoje, não faz apenas ciência, faz política. Isso porque o resultado de suas escolhas ou omissões, de sua compreensão ou incompreensão, de seu partido ou alinhamento, nos ajuda a perpetuar ou romper com práticas sociais herdadas. Seu ofício, portanto, jamais poderá ser compreendido apenas como algo de repercussões exclusivamente intelectuais. Calar ou dizer sobre o massacre de milhões de indígenas durante o processo de invasão europeia, a partir do século XV, não é só fazer história. É também se posicionar frente à contínua opressão que os povos originários vêm sofrendo neste continente há séculos. Calar ou dizer sobre os séculos de escravidão negra no Brasil não é só fazer história. É também se posicionar frente à longa tradição de autoritarismo das nossas elites e à dívida histórica que a nossa sociedade tem com os povos africanos e seus descendentes. Calar ou dizer sobre movimentos golpistas latino-americanos, como, por exemplo, o brasileiro de março de 1964, não é só fazer história. É também tendências políticas do momento atual em nosso país e continente. Senhores pais, amigos, colegas, professores, a história é sim instrumento de luta. Se não for para de algum modo mudar ou conservar as relações entre os homens, existem bem poucas razões suficientemente sérias do ponto de vista científico ou defensáveis do ponto de vista moral para ler, escrever ou falar sobre o passado. Acreditamos, portanto, que o historiador que desconhece ou finge desconhecer o caráter essencialmente político do seu trabalho, ou é cínico ou desmerecedor do título que carrega. Afinal, no mundo onde o mito, a fábula, ou pior, a amnésia, substitui cada vez mais a história, no mundo onde o passado cada vez mais vem sendo deturpado ou esquecido para legitimar e naturalizar tantas violências e desigualdades, no mundo, enfim, como este, no qual vivemos, o reconhecimento da responsabilidade política da nossa profissão não é só um dever de ofício,
é, sobretudo, um compromisso ético. Colegas, lembremos-nos sempre do nosso compromisso frente ao nosso mundo e ao nosso tempo. Aceitemos em nossas trajetórias profissionais aquela mesma resposta que nos deu Marc Bloch quando um dia tentou explicar a um menino qual a razão do seu ofício. Obrigado. De qualquer caraça avessa, qualquer carantonha fechada, azeda de feia zangada, que mexa, chateia e me pula.